invariavelmente, todo começo de ano, as empresas de alimentos, a indústria de alimentos, começa a discutir quais serão os sabores, quais serão as tendências para aquele ano. Esse ano, independente de ter uma crise ou não acontecendo, a mesma coisa se passa. E aí eu pergunto, esses sabores e esses produtos para o próximo ano, eles são realmente tendência ou eles são uma moda decorrente de uma tendência? E isso é extremamente importante porque se uma indústria foca num produto ou em algo que parece uma tendência, mas na verdade é uma moda, é um fade decorrente da tendência, a moda pode passar mais rapidamente do que ela tem a condição de produzir e viabilizar economicamente essa produção. Então, esse é um ponto muito interessante. Primeiro, como é que surgem esses sabores que vão estar aí no mercado, que o próximo ano se diz que vai ser esse, aquele, nós já tivemos as modas, né, do vinagre balsâmico, aqui pelo menos cebola caramelizada, já passou, mas ela está chegando no Brasil. E de onde surge isso? Na verdade, algumas coisas que são vendidas ou colocadas como tendências para o ano são simplesmente dados de restauração ou de informações perdidas um pouco no web. Uma tendência, realmente, ela se forma com o tempo e para isso nós precisamos novamente dar uns passos atrás e entender algo mais amplo. Tendência e o que é a parte visível da tendência, a gente pode comparar com um iceberg. Tudo que está por trás, por debaixo da água, é o que vai promover que no topo a gente veja a ponta do iceberg. Então, um tal sabor, uma tal textura, um tal ingrediente ou produto, na verdade, ele é fruto de todo esse processo que aconteceu abaixo dele, de processos sistêmicos, e isso é muito decorrência de todas as macro tendências e de todos os processos sociais. Vou dar um exemplo para vocês. Porque hoje nos Estados Unidos os barbecue sauces, os odores como de mesquita, hickory bold, os defumados e tudo isso é tão presente em toda a gastronomia dos Estados Unidos. Esses produtos, naturalmente, eles foram originados no sul dos Estados Unidos. Mas durante muito tempo, a culinária, a cultura negra nos Estados Unidos, ela ficou praticamente bloqueada no sul. Quando houve uma grande migração para o norte, começou evidentemente depois da Guerra de Secessão, mas principalmente nos anos 60 e com o movimento nos anos 60 nos Estados Unidos dos direitos civis dos negros, o que acontece é que era uma maneira deles mostrarem, a se afirmarem como grupo social, foi através da comida, que é o famoso soul food do sul dos Estados Unidos. E esses grupos, eles estavam não no sul, mas eles estavam nas grandes cidades do norte, Nova York, Detroit, Chicago. E a partir daí, as outras pessoas acabam provando também a comida desses grupos e ela vai entrando no mainstream. Esse é um dos caminhos e a gente vê inúmeros processos. Por exemplo, grupos muito grandes de imigrantes, quando eles chegam num determinado país, gradualmente os sabores daquela cozinha, daqueles imigrantes, acaba gradualmente se integrando no país. Outro exemplo super claro, no Brasil, os italianos, na região de São Paulo, os alemães no sul do Brasil, e nos Estados Unidos, os mexicanos, que entraram pelo sul, mas hoje o perfil americanizado da cozinha mexicana está em todo lugar. Então, entender o que vai ser o produto do próximo ano é algo muito mais profundo do que simplesmente ter algumas cores e alguns sabores. E, novamente, isso varia de cultura para cultura. Não é possível simplesmente transportar uma informação de um outro país e dizer
dizer que isso vai vingar na nossa cultura. Seria necessário no Brasil entender muito mais profundamente todo esse processo, inclusive os movimentos sociais, e ver o que isso está promovendo em termos de mudanças e como essas mudanças vão afetar o consumo e com elas poder se prever quais serão os sabores, odores, os aromas, as cores e as texturas dos produtos futuros.